Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Uma alegria muito grande estar aqui. Já estive aqui uns tempos atrás. Glória E a a Deus. todos o Senhor de estar aqui nesta noite novamente Aleluia. para aprender com os irmãos. Aleluia, Jesus. Eu já disse, eu não sou pregador, irmão. Isso é corajoso. Aleluia. Nós vamos aprender mais com o Senhor hoje, meus irmãos. Amém? Abra suas Bíblias. Vamos ler rapidinho aqui para que você possa se assentar. Josué capítulo 24. Glória a Jesus. Hoje é culto de missões. Santo Glória a Jesus pela misericórdia de Deus. Eu sou minha esposa, líder de missões ali na nossa congregação. E nós vamos falar um pouco de missões nesta noite, como diz o presbítero irmão Cristiano, missões está no coração de Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém. Josué capítulo 24, versículo de número 15. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos para a glória. Vamos tomar assento em nome de Jesus. Glória a Jesus. Ontem, o irmão, esse moço bonito aqui, ele escala lá no Periri, foi pregar lá, a misericórdia de Deus, eu o acompanhei, e hoje ele está me acompanhando aqui para a glória do nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós vamos falar hoje de missões. Glória a Deus. Nós sabemos que o maior missionário que já pisou nessa terra chama-se Jesus de Nazaré e está aqui nesta noite. Glória a Jesus. Mas eu quero fazer menção hoje de dois grandes líderes. Louvado seja Deus. Um deles é Josué. Mas não podemos falar de Josué sem lembrar de Moisés, o seu antecessor. Louvado seja Deus. A palavra de Deus vai dizer que Moisés, ele veio num tempo e um lugar improvável. A palavra de Deus vai dizer no livro do Êxodo, capítulo 2, que Moisés, ele veio num tempo em que o rei do Egito, ele lançara um decreto onde todos aqueles que nascessem meninos seriam mortos. Louvado seja Deus. Mas Deus aprovou guardar o servo do Senhor. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção, porque muitas vezes nós, ou quem sabe apenas eu, queremos fazer algo e imporamos dificuldade em tudo. Nós dizemos que o nosso ministério é impossível de acontecer porque eu tenho uma dificuldade, porque muitas vezes não sei falar direito, muitas vezes não tenho recurso, louvado seja Deus, para ir até o local em que fomos chamados. E esse local que você foi chamado é onde você está. Muitas vezes queremos fazer missões em outra cidade, em outro estado, ou quem sabe até em outro país, quando dentro da nossa casa necessita de alguém com autoridade, com o chamado de Deus para estar efetuando esta palavra. Louvado seja Deus, nossos corações famintos e sedentos, louvado seja Deus, com sede e vontade de morar no céu. Porém, o inimigo das nossas almas tem colocado em nossos corações muitas coisas. Louvado seja Deus, dizemos que não somos capazes. Louvado seja Deus, somos improváveis. Moisés, Deus, ele guardou da morte para começar a liderar o povo. Louvado seja Deus, quando a palavra de Deus vai dizer no Êxodo capítulo 7, louvado seja Deus, onde Deus outorga a Moisés uma grande missão. Aleluia, Jesus. De conduzir o seu povo até um lugar seguro, e este lugar seguro chamava Canaã. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E hoje Deus tem te chamado a este lugar, porque você precisa
começar o seu ministério que Deus te chamou, que Deus te capacitou, que Deus te instruiu para que fizesse. Glória a Deus. Porque assim como nós estamos nesse lugar, muitas pessoas também, meus irmãos, precisam de estar neste lugar. Traduzindo para os dias de hoje, este lugar é Canaã, é um lugar seguro, onde Deus trata com o seu povo diretamente, usando aos seus profetas a sua liderança para instruí-lo a qual caminho deve andar. Nós precisamos com urgência, meus irmãos, parar de pôr dificuldade no chamado de Deus, porque Deus te livrou da morte. Deus te trouxe a este lugar porque você é capaz. Se ainda assim você achar que não é capaz, se coloque diante desse Deus, aleluia, que Ele vai capacitar você. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eu marquei aqui, meus irmãos, que eu sou muito ruim, louvado seja Deus, de memória, mas no próprio Êxodo, no próprio livro do Êxodo, capítulo 14 e o versículo 15, Deus ali instrui a Moisés, ainda nessa liderança de um povo, de conduzir um povo, louvado seja Deus, quando Moisés se encontra cercado por todos os lados. Louvado seja Deus, Ele chamou Moisés, mas nunca disse para Moisés que seria fácil. Deus, Ele nos chamou, mas nunca disse que seria fácil. Glória a Deus. Louvado seja Deus, nós precisamos vencer as nossas fraquezas, vencer os nossos medos, porque a obra de Deus tem urgência. A obra de Deus na visão missionária não está a cargo apenas da nossa liderança, no caso aqui, evangelista do nome do irmão Jefferson. Essa é uma responsabilidade que Deus colocou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós precisamos hoje entender, meus irmãos, que assim como nós fomos chamados, esse chamado tem de se estender a outras pessoas. Louvado seja Deus, porque a nossa missão aqui na terra é saquear o inferno e povoar o céu. Louvado seja Deus. Porque nós necessitamos, meus irmãos, de morar com o Senhor. papai. Louvado seja Deus, Ele disse que ia preparar um lugar e Ele voltaria. E é necessário que nessa volta de Jesus nós estejamos aptos a ir morar com Ele. Eu tenho dito e eu repito sempre que Deus, Ele não vai levar qualquer um para morar com Ele. Deus não vai levar desconhecido para morar com Ele, mas apenas aqueles que são amigos de Deus, apenas aqueles que são chegados de Deus. Porque não podemos, meus irmãos, estar com as nossas vestes manchadas de sujeiras mundanas e ainda dizermos que vamos morar no céu. Deus não tem conta com o crente que anda com as suas vestes sujas. Louvado seja Deus. É necessário que nós façamos hoje um concerto com Deus. É necessário que hoje nós entendemos que pessoas que estão lá fora necessitam de estar aqui dentro, precisam de estar com as suas vestes limpas, meus pastores, precisam de estar, meus irmãos, morando na terra, mas com sua cabeça lá no céu. Louvado seja Deus, morando aqui, meus irmãos, mas tendo uma visão de como será a sua moradia eterna. Porque há eternidade para todo mundo. Há eternidade com Deus e há eternidade sem Deus. Muitas vezes nós entendamos em nosso coração, e muitas vezes até enchemos as igrejas, e eu não estou nem preocupado com isso, em dizer que hoje vem alguém de fora, vai pregar algo que eu quero ouvir. Aleluia, Jesus. Eu vou decepcioná-los, porque não vim aqui pregar o que crente nenhum quer ouvir, mas o que todos os crentes precisam ouvir, que para morar no céu precisa ser chegado de Deus, precisa de ser embaixador do céu aqui na terra. Louvado seja Deus, é viver aqui na terra como cidadão do céu.
olha, eu moro nesse lugar, mas não vou me contaminar. Eu moro nesse lugar, mas eu vou tomar como exemplo a grandes homens e mulheres que pisaram nessa terra e não se corromperam, porque tinham visão do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, no livro de Josué, no seu capítulo 1, no versículo 2, Deus também dá uma missão para Josué. Porque agora Moisés, o servo do Senhor, a qual o Senhor já era morto. Louvado seja Deus, e Deus agora passou essa responsabilidade para Josué. Aleluia. Glória a Jesus. E ele disse que Moisés, levanta. Glória a Jesus. Capítulo 1, versículo 2 de Josué. Levanta e faz esse povo atravessar o Jordão. Deus tem levantado Josué nesse lugar. O que acontece é que muitas vezes ficamos escondidos, pensando que podemos esconder da face da presença de Deus. Quando recebemos algo de Deus para a nossa vida, para fazermos, e agora nós dizemos: não, quem vai fazer é meu irmão do lado. Deus falou com ele. Deus falou com o meu irmão do lado esquerdo. Deus falou com você. Para de se esconder. Aleluia, Jesus. Para de querer fugir diante da presença e mandado de Deus. Louvado seja Deus. Havia um profeta, meus irmãos, do nome Jonas, a qual Deus incumbiu de ir a uma cidade chamada Nínive, fazer uma grande missão e apregoar contra a iniquidade daquele povo, porque Deus tinha um projeto naquela cidade de libertar e salvar aquele povo. Mas Jonas achou melhor fugir da face de Deus, louvado seja Deus, e pagou um grande preço pela sua covardia. E não era sem razão. Muitas vezes nós apregoamos que Jonas se covardou, que Jonas ficou com medo, mas a verdade dita é que não é dito tudo o que acontecia naquela cidade. Era um povo mau, era um povo que escalpelava as pessoas, penduravam sem a sua pele. Louvado seja Deus, para que as moscas comessem a pessoa viva, de tamanha ruindade que era aquele povo. Por conta dessa notícia, Jonas não quis ir. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Jonas, ele pegou uma embarcação, um barco que ia para outro lugar, comprando a sua passagem, escondeu-se lá no fundo. Entre aspas, ele achou que tinha se escondido. Mas a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor nos veem como chama de fogo. Então não há escuridão, não há buraco, não há lugar em que nós possamos nos esconder da presença de Deus. Ele está contemplando o meu e o seu coração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus, Ele sabe o que há no seu pensamento e o que Ele te incumbiu de fazer e você não faz, e eu não faço. Aquele vizinho que muitas vezes me persegue, aquele vizinho que muitas vezes me agride verbalmente, e agora Deus te manda você falar do amor dele para aquele vizinho. Será que eu vou ter coragem de me humilhar? A palavra de Deus diz que aqueles que se humilham, não os humilhados, os que se humilham será exaltado. Então nós precisamos nos humilhar, nós precisamos fazer a obra de Deus, não importa o tamanho do preço que nós devemos pagar para fazer, e não deixar, louvado seja Deus, apenas com a nossa liderança. Maravilha, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, no capítulo 6 de Josué, é bem o primeiro desafio de Josué, onde Deus manda ele ir a uma cidade e tomar aquela cidade. Era uma cidade fortificada chamada Jericó. E ali o servo do Senhor, obedecendo a sua voz, obedecendo o seu mandato, ele agiu exatamente como Deus mandou fazer, e o milagre aconteceu. Aleluia, Jesus.
O que acontece muitas vezes em nossa vida é que nós queremos um milagre, nós queremos os feitos de Deus aparecerem em nossa vida, mas não cremos, mas não queremos fazer como o Senhor manda fazer. Foi dito aqui na palavra oficial, meus irmãos, e eu até comentei com meu irmão ali: será que nós temos fé? Quando a palavra diz em Marcos 16, no capítulo 18, que se nós crermos, louvado seja Deus, se nós bebêssemos algo mortífero, não nos faria dano algum. Se esse sinal, se nós cremos esse sinal de Jesus, nos seguiria, nós orarmos pelo enfermo e eles seriam curados. Onde está essa fé? Onde está, meus irmãos, essa fé que nós deveríamos fazer uso? Essa fé em Deus não é nós que vamos fazer, é nós cremos que nós vamos interceder pelo nome de Deus e Ele vai fazer. Nós cremos que nós vamos apregoar a palavra do Senhor e o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa. Porque plantar a semente, meus irmãos, é a nossa responsabilidade, mas o crescimento é Deus que dá. Fazer a obra de Deus é a nossa responsabilidade, o resultado, meus irmãos, é a responsabilidade de Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Aí quando chega no capítulo 24, Josué já está sua feliz, já talvez cansado de tanto lutar. A palavra de Deus vai dizer que ele tinha cerca de 110 anos, mais ou menos, aproximado. E o homem que lutou ali sozinho, desde que Moisés fora recolhido ao Senhor, louvado seja Deus, e agora ele chama, aleluia, Jesus, aquele povo a responsabilidade. Glória a Deus. Ele chega aqui no versículo 24, o capítulo 24, o versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, louvado seja Deus, do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Louvado seja Deus. Quem sabe seria o último pedido daquele grande homem de Deus: olha, vocês precisam, louvado seja Deus, se libertarem de adorar esses deuses, louvado seja Deus, que nada podem fazer. Meus irmãos, ainda nos dias de hoje, essa palavra, ela perjura o tempo e o espaço que nos alcança hoje. Nós necessitamos de deixar fora os deuses. E eu pergunto nesta noite para esta igreja: qual é o Deus, qual é o Deus com letra minúscula que você serve? Qual é o Deus com letra minúscula que você adora? Será que é a rede social? Será que é lá que você tem gastado todo o seu tempo por coisas que não podem fazer nada por ninguém? Louvado seja Deus. Será que é um bem material que você possui e faz daquilo um Deus para a sua adoração? Não, isso aqui é tudo que eu preciso. Há pessoas, meus irmãos, que põem a sua confiança na força do seu braço. Já outros põem a sua confiança no seu dinheiro. Mas nós fazemos menção do Senhor. Aleluia. Esse Deus que nos levantou. Porque eu digo com propriedade que se Deus não tivesse levantado você hoje, talvez você já estaria morto. Eu falo isso por mim, meus irmãos. Se eu tivesse na vida que eu vivia anteriormente, quem sabe eu não contava mais história. Quem sabe isso se aplica a você também. Quem sabe você vivia uma vida, tinha um testemunho de vida, louvado seja Deus, que não ia durar muito tempo, seria alcançado pelos homens, seria alcançado pelo inimigo das nossas almas. Mas Deus, Ele teve misericórdia das nossas vidas. Deus nos colocou sentadinho aí hoje, bonitinho, para ouvir a sua palavra. Quem sabe o irmão Jefferson, ele errou no chamado. Quem sabe ele devia, ao seu ver, ter chamado
outra pessoa que fosse falar de prosperidade, que Deus fosse dar chave de carro, que Deus fosse dar chave, louvado seja Deus, de casa própria, que Deus fosse te dar muito dinheiro, mas Ele me chama para chamar a sua atenção hoje, que você precisa servir a esse Deus. Você precisa deitar fora os ídolos da sua vida, eu da minha vida, e precisamos adorar esse Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Quem sabe Josué já cansado, meus irmãos, ele vai dizer no versículo 15: louvado seja Deus, que se esse povo achasse bem adorar aos deuses estranhos, que pudesse, se achasse bem de fazer idolatria com deuses mortos, que pudesse. Mas Josué ainda possuía liderança na sua casa, e ele disse: olha, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Grave isso em seu coração, crente. Você precisa servir a esse Deus que está preparando, corrigindo a minha fala, que já preparou um lugar para você morar. Aleluia, Jesus. Esse Deus que está preparando você para tomar posse desse lugar. Glória a Deus. Oramos muitas vezes, dizemos, meus pastores, tanto eu tenho orado e a minha bênção não chega, tanto eu tenho pedido, mas nada acontece. Aleluia, louvado seja Deus. A sua bênção está prontinha, meu irmão. A sua bênção está prontinha, meu irmão. Louvado seja Deus. O Senhor está preparando você para tomar posse dessa bênção. Meus irmãos, eu já vi testemunho de pessoas que pedem a Deus: Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, eu preciso ir para a tua casa. Eles mentem ainda, eles dizem para ir te adorar. Mas quando Deus dá um carro, ele diz assim: não, hoje é domingão, eu vou passear com a minha família. Hoje é domingão, eu vou dar um rolê por aí. Irmãos, não tem nada errado de você passear com a sua família, não tem. Aliás, é preciso que isso aconteça. Mas nós precisamos administrar o nosso tempo e não roubar o tempo do Senhor. O dia de culto não é necessário que nós façamos compromissos seculares, é reservado a Deus. Aleluia, Jesus. Não, meu pastor, hoje eu vou lá na Praia Grande, eu vou pegar um cinema, viu, Jair? Eu vou hoje no parquinho, no dia de adoração ao Senhor, no dia de sacrificar ao Senhor, você quer passear. Aí depois, quando começa a regredir, a quebrar a cara, começa a reclamar: mas por que, Deus? Por que, Deus? Você fez uma promessa que seria para ir adorar a Deus. Você fez uma promessa dizendo: Senhor, eu venho da tua casa, é para te adorar, para fazer a tua obra. Mas está usando para outras coisas. A palavra de Deus vai dizer que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Pedimos para gastar com aquilo que não edifica, para aquilo que não foi à vontade. Louvado seja Deus de Deus. Aleluia. E o versículo 16 diz assim, ó: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servirmos a outros deuses. Agora, meus irmãos, aquele povo, eles ouviram a voz do homem de Deus, mas não foi sempre assim. Ainda lá no tempo de Moisés, lá no deserto, o povo reclamou, o povo se levantara contra o servo do Senhor. Quem sabe nos dias de hoje ainda é assim. O líder disse: ó, hoje nós vamos jejuar, nós vamos fazer uma consagração, e começam a levantar
vigília, vamos orar aí até as 3 da manhã. Eu não vou lá, ainda se levanta, faz um dia, fala para outrem. Eu não vou fazer, você vai. Meus irmãos, nós precisamos entender que a unidade do povo de Deus é que faz as coisas acontecerem. Salmo 133, o salmista vai dizer o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Volto a dizer, meus irmãos, quem sabe a expectativa de hoje era bem outra. Vai vir o irmão José lá do Guaraú, lá do outro lado da montanha, vai trazer uma palavra alegre, vai trazer uma palavra que eu vou pular. Louvado seja Deus, que eu vou dar glória a Deus. Aí vem o irmão José, de lá do outro lado da montanha, e começa agora a apontar, primeiramente, as minhas falhas com Deus, e também a sua. Para que você entenda onde você e eu e nós precisamos melhorar, meus irmãos. Como foi dito na palavra oficial, eu já falei e repito, onde está a nossa fé? Onde está, meus irmãos, aquela fé que você vai dizer, não, eu vou orar e ela vai sair curada. Aleluia. Se por um acidente, um animal peçonhento me morder, não vai causar dano algum, porque eu tenho fé nesse Deus. Eu creio que Deus vai fazer, isso é fé, meus irmãos. Louvado seja Deus. E o versículo 17: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito antes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Esse Deus que guardou esse povo ainda é o mesmo Deus de hoje. O escritor aos Hebreus, o escritor identificado aos Hebreus, capítulo 13, e o versículo 8 vai dizer que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse mesmo Jesus que esteve lá no deserto, louvado seja Deus, dando uma nuvem de sombra àquele povo, uma coluna de fogo à noite, é o mesmo Deus que hoje nos chama a responsabilidade de adorar o seu nome. É o mesmo Jesus que voltará amanhã como juiz para julgar a sua vida, a minha vida e a nossa vida, e julgará com justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Não é mais tempo de brincarmos de sermos crentes, meus irmãos. Não é mais tempo. Hoje um culto de domingo, meu pastor. Aleluia. Cadê os crentes dessa igreja? Louvado seja Deus, cadê o povo que foi chamado? Será que Jesus já veio escolheu só esses aqui, meu pastor? Porque a palavra diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Será que Jesus já veio e escolheu esse povo para estar aqui? Para ouvir esse sermão duro nesta noite? Para ouvir um sermão não desejável ao nosso coração? O Senhor, Ele fala com os presentes e está falando nesta noite. É o tempo de nós nos consertarmos diante desse Deus. Provavelmente eu não serei mais chamado a este lugar, meus irmãos, mas aonde eu ser chamado, onde eu for chamado e onde Deus me falar, eu vou falar exatamente o que Deus me mandar. Aleluia. Porque muitas vezes o alimento que precisamos comer não é aquilo que é saboroso ao nosso paladar. Muitas vezes o alimento que vai nos fazer bem é aquele alimento que desce amargo na nossa boca, mas quando chega ao ventre, meu pastor, vai fazer bem. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. No versículo 22, glória a Deus, depois do povo ter confessado, glória a Jesus, que agora eles iriam ouvir
a voz do Senhor. Aliás, no versículo 21 vai dizer assim, então disse o povo a Josué: não, antes ao nosso Deus serviremos. Aquele povo acordou depois que ouviu a voz do homem de Deus. Será que essa igreja vai acordar, meu pastor? Será que essa igreja vai se levantar e unir-se com a sua liderança? Louvado seja Deus, e vai arregaçar as mangas e fazer a obra. Próximo sábado nós vamos ter cruzada evangelista ali, e eu vou estar lá, meu irmão, se Deus permitir. Eu quero ver quantos rostos que estão aqui nesta noite vai estar lá, meu pastor. Aleluia. Eu quero ver se Jesus já passou de fato escolhendo esse povo que está aqui para fazer a sua obra. Eu quero ver este povo trabalhando na obra do Senhor. E diz o versículo 22: e Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmo de que vos escolheste o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunha. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e eliminai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Versículo Glória a 23. Deus. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e intentai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Povo do Senhor, o Senhor está nesta casa. Deus escolheu este lugar. Deus escolheu estas pessoas para levantarem a fazer a sua obra. Se alguém entre nós se achar incapaz, entre no seu quarto, Mateus 6,6. Deixa sua porta e fale com o nosso Deus. Senhor, o Senhor falou lá que eu seria capaz, eu não me sinto capaz. Aleluia. Assim como eu, meus irmãos, muitas vezes questionei a Deus. Eu gosto de questionar a Deus, meu irmão. Senhor, o Senhor me prometeu e eu não me sinto capaz. É porque muitas vezes o meu olho espiritual não consegue enxergar o que está diante dos meus olhos. Aleluia. Quando você olha no espelho, você vê a obra-prima das mãos de Deus. Aleluia, Jesus. E Deus te chamou hoje aqui para chamar a sua atenção. Aleluia. É tempo, meus irmãos, de trabalhar. Glória a Deus. A seara é realmente grande, diz o Senhor, mas poucos são os ceifeiros. Nesse culto de missões, meus irmãos, vamos fazer diferente. A partir de hoje, vamos nós fazer a diferença na nossa casa. A partir de hoje, vamos fazer a nossa diferença na nossa rua, no nosso bairro. Vamos fazer com que o nosso testemunho chame a atenção dos nossos vizinhos. Vamos fazer com que a nossa vida chame a atenção de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer, meus irmãos, para que Deus ache graça. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Versículo 25. E assim fez Josué, louvado seja Deus, o concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Siquém era um lugar onde Josué chamou o povo a um concerto. Mas esse lugar é sugestivo. Esse lugar pode ser onde Deus mostrar ao homem de Deus. Aquele povo se consertou com Deus lá em Siquém. E esse povo se conserta com Deus aqui nesse lugar. Esse povo se conserta com Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Glória a Jesus, meus irmãos. Em Mateus, glória a Jesus, capítulo 21,
no versículo 18, para encerrar, eu já vou encerrar já e Aleluia. você vai ter um tempo para digerir tudo que foi absorvido aqui nesta noite. Glória a Deus. Você vai ter tempo para absorver tudo e deixar descer no seu íntimo. Louvado seja Deus, e entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Em Mateus 21, versículo 18, Jesus estava em uma das suas missões e a palavra de Deus vai dizer que ele sentiu fome. Quando ele passou junto a uma figueira à beira do caminho, e aquela figueira não tinha nenhum fruto. Aleluia, E Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira, que se secou na mesma hora. Jesus disse: nunca mais dará fruto. Meus irmãos, prestem atenção nessa palavra. Louvado seja Deus. Aquela figueira teve a oportunidade de servir ao Mestre. Você, eu e nós temos a oportunidade aleluia, Jesus. de servir ao Mestre. Glória a Deus. Mas muitas vezes, meu pastor, nós não temos aquilo que alimenta. Jesus colocou, meus irmãos, como uma parábola Aleluia. para aquela figueira e para aquele povo, para nós entendamos hoje que o que sacia a fome espiritual hoje é a palavra de Deus. Deus, aleluia. E você hoje tem a oportunidade de servir a esse Deus. Aleluia, Deus, aleluia. Será que você vai servir ou vai fazer como a figueira? Será que você vai querer ouvir do próprio Jesus: nunca mais dará fruto? Meus irmãos, em outra época Jesus disse que toda árvore ligada nele que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Aleluia. Mas nós que estamos aqui fomos enxertados na videira verdadeira. Glória a Deus. Nós precisamos dar frutos. Louvado seja Deus, para que o nosso fruto seja visto no céu. Para que o Senhor veja, que Ele disse: pelo fruto se conhece a árvore. Que árvore é você e eu? Aleluia. Que árvore somos nós? Será que nós somos como a figueira que se secou? Será que nós somos como o sicomoro, a árvore espinhenta que Zaqueu subiu? Ou será que nós somos árvores frutíferas diante do Senhor? É, Deus, aleluia. Precisamos, meus irmãos, fazermos uma retrospectiva da nossa vida. Precisamos entender se o que nós temos feito tenha agradado a Deus. Se nós fazermos isso e fazermos como o apóstolo Paulo diz, julgarmos a nós mesmos, nós vamos entender se estamos ou não agradando o coração de Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Vamos a partir de hoje fazer a diferença. Vamos a partir de hoje, meus irmãos, fazer a diferença. De orar a Deus para que o próximo pregador deste lugar fale o que você quer ouvir. Amém, meus irmãos? Deus muito abençoe e assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus.